Então, como eu havia dito, a palavra profética para esse ano foi crescimento. Ano de crescimento. Mas não deixando para trás tudo aquilo que a gente já viveu. Amém? E aí, desde janeiro, nós estamos em agosto e nós tivemos uma temática. Nós tivemos uma temática para cada mês. E esse mês, nós encerramos agora, nesse domingo, hoje é 28, não é 29? 29, né? Nós encerramos a palavra, o que o Senhor liberou através da sua palavra a respeito da paternidade. E aí, Deus é lindo, porque o Senhor tinha me inclinado a falar sobre outra temática dentro da paternidade. E aí o Senhor vem encerrar esse momento, essa temática. E aí nós vamos trabalhar hoje, refletir acerca da temática sobre o legado. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos encerrar esse momento hoje a respeito da paternidade, falando sobre o legado. A gente conhecer e refletir acerca daquilo, né, do legado que o Senhor deixou como legado para nossas vidas. Lembrando que o legado ele é passado, né? E aí nós temos papai que passou o legado de pai para filho. Amém? Então é essa temática que nós vamos trabalhar. Antes disso eu queria perguntar para vocês, já que essa é a última temática, eu acho essa temática fundamental para a gente continuar em crescimento. É fundamental a gente estreitar laços com o Pai. Eu falei aqui no início do culto que, sobretudo, Deus, Ele é Deus, é Senhor, mas Ele é o nosso Pai. E aí eu queria perguntar a vocês, quem tem de verdade, tá? Igreja, você que está em casa, quem tem vivido momentos diferenciados com Deus enquanto Pai? Amém. Sejam sinceros, tá? Amém. E aí, se você não tem vivido, talvez o Senhor vai liberar algo nessa tarde para que isso seja firmado. Amém? Então vamos começar abrindo nossas Bíblias em Deuteronômio. A gente vai falar sobre legado, repetindo. E aí eu quero que a gente abra Deuteronômio capítulo 7. Quem achou, levanta, dá um glória aí a Deus. Aleluia. Eu ainda estou procurando aqui. Aleluia, achei. Deuteronômio capítulo 7, versículo 8 e 9. Palavra do Senhor viva. Ela traz, produz e transforma as nossas vidas. Aleluia. Capítulo 7 de Deuteronômio, versículo 8 e 9, que diz o seguinte: Mas o Senhor os amou e com a sua força os livrou do poder de Faraó, o rei do Egito, onde vocês eram escravos. Ele fez isso para cumprir o juramento que tinha feito aos nossos antepassados. Lembrem que o Senhor, nosso Deus, é o único Deus. Ele é fiel e mantém a sua aliança. Diga aliança. Ele continua a amar, diga amar, por gerações, aqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Vamos orar? Pai querido, nós agradecemos ao Senhor por essa palavra que já aconteceu, Pai. No nome de Jesus, Pai, te pedimos anjos ministradores desse lugar e, sobretudo, Pai querido, te pedimos um coração disponível, um coração aberto para receber, Deus, a tua boa e perfeita semente, a semente que gera vida, que gera frutos, Senhor Deus, e transforma através de nós. Também venha transformar vidas. Te pedimos, Espírito Santo, a nossa mente, Senhor Deus, cativa a Ti, a nossa mente, Deus, referenciada e concentrada na Tua palavra, Senhor Deus, e pedimos sim, a ajuda dos Teus anjos, inclinações do Espírito Santo nessa tarde, Pai. Fala conosco, porque nós queremos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus, amém. Podemos sentar. E aí, queridos, como nós vamos falar sobre legado, esse legado passado de pai para filho. E a marca desse legado é o amor. Nós lemos aqui. Ele diz que o Senhor os amou. E o amor foi o maior legado
deixado por Deus, o nosso Pai. Amém? Mas antes vamos entender um pouco o que essa palavra legado, que tem muitos significados, que traz, dependendo dos seus contextos, ele vai trazer outros significados também. Mas para nós, para esse tempo de paternidade, para esse tempo de legado, de herança, o Senhor diz o seguinte, a palavra legado diz o seguinte: é transmitido, é o que é transmitido ao outro que vem a seguir. Então, é uma herança. É deixado para nós, é deixado para alguém para seguir, para que venha seguir. E também eu achei outro significado bastante interessante, que tem tudo a ver com a nossa intimidade, com a nossa relação de pai e filho. Missão confiada a alguém. Legado. Essa aí você firma, porque tem tudo a ver com o que o pai, ele quer e ele deixou para nós através do seu filho Jesus, que nos tornou filhos nele. Amém? Então, legado, missão confiada, diga a mim, porque eu sou filho. Amém. Então, queridos, o legado, ele vai marcar a continuidade e também ele vai deixar as suas marcas. O legado é algo que não se acaba. Só se acaba se eu não continuar. Mas enquanto descendentes tivermos, essas marcas do legado, elas permanecerão. Se nós temos um legado hoje, um legado cristão, espiritual, um legado no Pai, porque não é Deus enquanto Senhor. O legado ele é passado de pai para filho. Só temos legado porque temos um pai. Amém? Então, esse legado foi deixado para continuarmos. Ele marca uma continuidade. E também esse legado vai deixar marcas, tanto positivas quanto negativas. Assim foi com o povo do Egito, e a palavra, o próprio Deus, ele citou aqui, que tirou o povo da escravidão do Egito, tirou o povo das mãos do faraó, e acolheu-os com amor. E aí vieram as marcas, a abertura do Mar Vermelho, o maná caindo do céu, a água brotando de rochas. Tem as marcas, o legado ele deixa as marcas. Negativas, acontecidas por algo, e eu digo, por nossa desobediência. Porque se o povo continuou a girar lá, no deserto, foi deixou marcas negativas por causa da desobediência. Então o legado, ele vai marcar a nossa continuidade, a continuidade da nossa descendência, seja ela positiva ou negativa, amém? Aleluia! Então, para a gente refletir, que base, escuta, reflete e responde para ti, tá? Para você. Que base de continuidade temos apresentado enquanto filhos? Qual a base que nós temos, que tem marcado a nós enquanto filhos? Que base de continuidade nós temos apresentado? Porque o legado, ele precisa ser aparente. O legado não é para a gente esconder. Se ele marca, ele vai deixar marca em nós, e essa marca ela é exposta para que as outras pessoas possam ver em nós essas marcas de continuidade. Se é de pai para filho, nós somos conhecidos, a nossa imagem, ela reflete o pai. Então, nós temos apresentado, enquanto filhos, essa continuidade? Será que você está firme o suficiente? Talvez o que eu perguntei aqui no início sobre a questão de você ter vivido enquanto filho, ter tido essa experiência enquanto filho, não esteja acontecendo porque a tua base, ela está estremecida. Estremecida por quê? Porque a minha falta de tempo, porque a minha cabeça gira em torno de tudo, mesmo de parar. Porque para ser pai, como o pastor que falou sexta-feira, não adianta eu chamar de pai sem conhecer o pai. Não tem como a gente se afeiçoar a alguém se a gente não tem intimidade com essa pessoa, se a gente não tem contato. Contatos distantes com o pai, não vai ser pai, vai ser Deus. E eu vou reproduzir a palavra pai, mas isso não vai estar verdadeiro dentro de mim. Isso não vai estar inscrito, firmado em mim. Então, talvez
você não tenha tido essa experiência enquanto filho, porque a tua base esteja estremecida. Amém? E misericórdia. Então, meus queridos, essa leitura ela vem nos apresentar esse patrimônio espiritual. Aleluia. Esse patrimônio espiritual que foi deixado pelo Pai. Sabe que patrimônio é esse? O amor. Patrimônio é aquilo que é tombado. E ele tombou, selou a mim e a você com o seu Espírito Santo. Aleluia. Nós temos tombado. Patrimônio é aquilo que não se mexe. Patrimônio deixa lá. Ele marca proclamar. Essa cadeira aqui é da proclamar, tombada. Tem um P aí em algum lugar do proclamar. É tombada, deixou a marca dele. Selou esse patrimônio aí. Então nós temos um patrimônio espiritual aqui, ó, conquistado na cruz. Porque quem começou esse legado foi Deus, mas ele veio através de Jesus. Ele veio e aí se tornou patrimônio espiritual. E tombou em nós o Espírito Santo. Aleluia. Se eu fosse você, eu glorificava a Deus, porque Deus é maravilhoso. Aleluia. Então, meus queridos, quem vai dar base à nossa continuidade, como também vai firmar essa missão, né, que foi confiada a nós, é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que foi tombado em mim, que vai te estreitar, que vai te inclinar, porque o Espírito Santo ele não vai te forçar, mas ele vai te inclinar a ter momentos permanentes com o papai. E isso vai te deixar mais sensível à voz do Pai. O pastor também falou aqui sobre um pouco da minha experiência enquanto ouvir Deus. Eu ouço muito Deus. Hoje mesmo o Eric chegou lá em casa. Eu estava lavando os pratos, como sempre, né? Na cozinha. E eu comecei a escutar os louvores. E aí foi na hora que veio a palavra vida. Aí eu disse, espera aí. Aí fui conversar com ele. Eu disse, meu filho, o Senhor trouxe uma palavra de vida para setembro. Vida. O Senhor nos resgatou através do seu amor. E talvez as pessoas, elas não conheçam. Você que está em casa, não conheça a profundidade que há nesse amor. E o Espírito Santo, ele quer revelar isso aqui, na minha vida e na sua vida. Há mais do amor de Deus para nós. Agora é preciso essa profundidade que vai ser apresentada a nós através desse momento com o Pai. Pai não é só palavra, Pai é amor, Pai é presença. Aleluia. Então, papai, além de deixar todo esse seu legado, porque há um legado aqui, se a gente não parar para a gente meditar e da gente trazer para dentro e expor, porque a marca, como eu disse, ela precisa ser exposta, precisa ser vista. Se a gente não tiver tempo para essa marca aqui, que já está registrada, tá? Foi tombada pelo Espírito Santo. A palavra diz que foi inspiração do Espírito Santo, foi tombada, assim como está dentro de nós. Aleluia. Então, se a gente não tiver esse registro, se a gente não trazer isso, que já está aqui pronto, ó, conversar com o Senhor através de sua palavra, parar para escutar suas direções, que Ele já deixou, né? A gente não vai percorrer outros caminhos que Ele quer que a gente adentre. A gente não vai conseguir abrir portas que precisam ser abertas na nossa vida enquanto filhos. Não é enquanto serva. Acabou. A reconciliação, ela fala de aproximação de pai e filho. Não é servo, queridos. É filhos. São filhos, somos filhos. Aleluia. E ser filho através do amor, do sacrifício, foi a maior riqueza que nós temos. O maior legado que nós podemos carregar. A maior riqueza, a pastora sempre fala aqui do Espírito Santo, que quando a gente cantou aqui, vem Jesus, e quando Jesus vinha para buscar a igreja dele, esse penhor, que ele disse que é um penhor, que foi deixado, não é isso, pastora? Foi deixado, mas ele vai voltar para buscar, porque a promessa é de busca. E nós, como estamos administrando, como filhos, essa riqueza? Como estamos nos relacionando enquanto filhos com esse Pai que nos deu tudo, que não falta nada,
da parte do Senhor não falta nada para nós. Talvez esteja faltando de nossa parte. Amém? Misericórdia. Então, meus queridos, não foi deixado, como eu disse, ele não foi só deixado, mas tombado. Vamos lá para João 14. João 14, aleluia. João 14, versículo 16. Aleluia. Aleluia. Lembra que foi tombado. Ele não deixou apenas escrito na sua palavra, mas ele deixou tombado, quer dizer, registrado em mim e você. A marca da presença do Pai, ela está em nós. Aleluia. João 14, 16, amém? Veja só. Eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará, diga, dará, outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar, diga, ficar com vocês para sempre. Aleluia. Vocês entendem por que foi tombado? Ele veio para ficar. Sabe por que ele vai ficar? Porque Jesus vai voltar e vai levar tudo. E aonde você tem ficado? Onde você tem deixado? Por isso que a gente falou aqui do Espírito Santo sobre, o Espírito Santo dentro. O Espírito Santo, ele veio para ficar. O Espírito Santo, ele veio para permanecer. E temos deixado o Espírito Santo? Aleluia. Meus queridos, o Senhor quer de uma vez e dizer que você é filho. Ele quer marcar você. Deixe ser marcado pelo Espírito Santo. Aleluia. E aí essa marca da presença do Pai, ela está em nós. E isso se deu, veja só, o pastor falou aqui sobre a ceia. E aí ele diz, eu dei o meu corpo, eu dei o meu sangue, ele deu. E aí, meus queridos, se a gente for ver na passagem, isso muito me emocionou enquanto eu fazia a reflexão dessa palavra de hoje. Porque um ato de doação, quando Deus diz, Ele deu o seu Espírito, Ele deu e deixou. Ele não deu para só um pouquinho, fica só um pouquinho, depois eu te emprestei. Não, Ele disse que deu. E aí a doação foi um ato de doação em prol de nossa adoção. Foi uma doação, Ele deu para adotar. Aleluia. Está lá também, ó, João 3, 16, 17. Vamos lá, só volta um pouquinho. João 3. A gente lê com esse entendimento de filho, tá? Aleluia. João 3, 16, 17. Aleluia. Volta um pouquinho lá no capítulo 3 de João. 16, 17. Que é muito lida por nós, mas precisa ser sentida, vista com os olhos espirituais. Porque Deus amou, diga amou, o mundo, amou o mundo tanto que deu, diga deu, o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Pois Deus mandou, diga mandou, o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. O ato de doação, sabe o que trouxe a nós? A adoção. O Senhor, Ele nos adotou. Não nos adotou por um tempo, Ele adotou para a eternidade. Para quando Jesus vinha, Jesus disse, leva meu povo, leva os meus filhos. Eu não deixei os meus filhos. Por isso que eu digo a você que está aqui e a você que está em casa. O Senhor, Ele não abandona nenhum de nós. O Senhor nunca abandonou, porque a palavra dele diz que Ele deixou o auxiliador, o Espírito Santo, para que nós não ficássemos sozinhos. Aleluia. Talvez você não tenha escutado o Espírito Santo, porque muitos são as vozes do mundo na sua cabeça. Muitos são as vozes de outras pessoas. E você não tem dado momento do Espírito Santo se relacionar com você, enquanto filho. De te enviar as mensagens que o Pai, Ele quer liberar. Na verdade, que Ele já liberou. Talvez tenham passado por nossos ouvidos e nós não tenhamos dado atenção enquanto filhos. Ou muitas vezes a gente diz, é para o outro, não é para mim. Não é verdade? É para o outro, mas não é para mim. Então, nós precisamos atentar.
atentar para o sacrifício, o estampar do sacrifício de Jesus na cruz. Ele garantiu e ele amparou a nós um futuro perpétuo de filhos. Futuro perpétuo quer dizer para sempre. Para sempre. A marca do legado é para sempre. Aleluia. A marca dele é para sempre. Ele nos ampara e ele nos garante um futuro perpétuo, eterno, para sempre. Viver na alegria do Senhor. Viver em amor, gente. Isso é profundo demais. Viver em amor, no amor de Jesus. Isso é muito pouco o que estamos vivendo. Mas é como eu disse, volto a dizer novamente. Talvez o que você tem sentido pouco é porque você tem entregue pouco. Então precisamos entregar mais. Amém? Porque o papai, ele é amor. Aleluia. Vamos ler agora João 14. Aí mesmo onde a gente viu, tá? Falando sobre o Espírito Santo. Só que a gente vai ler o versículo do 8 ao 13. Esse versículo muito me chamou a atenção. Aleluia. João 14, versículo do 8 ao 13. Amém? Versículo 8. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai. Diga, mostra-nos. E assim não precisaremos de mais nada. Jesus respondeu: faz tempo que estou com vocês. Diga assim: faz tempo que estou com vocês. Proclamai. Proclamai. Faz tempo que o Senhor está aqui. Aí ele diz aqui: Filipe. Aí você diz eu, seu nome. Faz tempo que estou com vocês. Aí eu coloco proclamai. E você ainda não me conhece? Quem me vê, vê também o Pai. Por que é que você diz, mostre-nos o Pai? Será que você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Então Jesus disse aos discípulos: o que eu digo a vocês, não digo de meu próprio nome, em meu próprio nome. O Pai que está em mim é quem faz o seu trabalho. O Pai que está em mim, creiam, versículo 11, creiam no que lhes foi dito. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Se vocês não creem por causa das minhas palavras, creiam pelo menos por causa das coisas que eu faço. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê em mim fará as coisas que eu faço e até maiores do que está. Pois eu vou para o meu Pai. E tudo o que vocês pediram em meu nome, eu farei, a fim de que o Filho, revele a natureza gloriosa do Pai. Aleluia. E aí o Senhor trouxe exatamente isso. Será que vocês não têm me visto enquanto Pai? Proclamai. Eu estou em vocês. Será que não estamos vendo? Se não enxergamos o Pai, não enxergamos Jesus. Isso é fato. E será que nós estamos vendo de fato Jesus? Ou nós estamos ainda na nossa imaginação? A palavra diz em João também que Deus, Ele é Espírito. E o Espírito, e como Espírito é que nós nos relacionamos com o Pai. O Espírito que foi vivificado em mim e em você é que mantém esse relacionamento com o Pai. Amém? Então, o Senhor Jesus, ele foi impactado, que foi deixado pelo Pai dele, por Deus. Lembra o que eu disse aqui no primeiro dia, que Jesus sempre se referia a Deus como Pai? Ele não se referia a Jesus, a Deus como Deus. Longe não, porque eles eram um. Então, o Senhor, ele foi impactado com o legado do Pai, se tornando o legado da continuidade. Diga, eu sou o legado da continuidade. Você é o legado. Você é o penhor que o Senhor vem buscar. Aleluia. Então não enxergue esse Deus como um Deus longe, porque Ele é Pai. E aí Ele nos convida no versículo 13. Ele vem nos convidando,
Veja só, e tudo o que vocês pedirem em meu nome, eu farei, a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai. Então, no versículo 13, o Senhor, Ele nos convida a nos encaixarmos na paternidade de Deus. Pois Jesus, quando Ele nos reconciliou com o Pai, Ele nos posicionou na paternidade. Paternidade é posição. Diga, paternidade é posição. Estamos encaixados lá? Estamos encaixados, posicionados enquanto filhos ou enquanto servos, distante? Imagina aí a tua relação com o pastor ou com os pastores. Você tem mantido essa relação mais com os pastores ou mais com o Senhor? Você tem mantido esse encaixe? Porque quando eu me encaixei na paternidade que Deus estabeleceu sobre a vida da pastora Érica, eu estou dando continuidade ao legado. Eu estou fazendo algo em prol. A missão que foi confiada na vida dela, ela segue a continuidade através de nossas vidas, que estamos debaixo da cobertura dela. Então nós estamos encaixados de fato, lembrando que cada um tem uma missão diferente. Ela abre portas. Se posicione dentro dessas portas. Você tem as chaves? É para a gente refletir. Se posicione enquanto filho. Se encaixe na paternidade de Deus. O pastor falou aqui sexta-feira. Não adianta eu chamar pastor, trazendo, se encaixando dentro de uma paternidade que eu não conheço. Estamos num auto-engano terrível. Amém, igreja? Está todo mundo com um olhão aqui para mim. Deus é bom. Sabe por quê? Porque Ele nos dá as direções. E se Ele dá as direções é porque Ele quer que você caminhe. Mas Ele não quer que você dê passos de incredulidade, nem enquanto, ai Deus, oi, estou aqui, o Senhor fica aí. Não. Ele quer que a gente seja um. Ele quer manter essa direção. Ele não quer falar só por um minuto, Ele quer falar sempre com você. Mas enquanto filho, diga, filha, peraí. Olha, filha, fala para o teu irmão. Se a gente se diz irmão, quem é o nosso pai? A gente chama um irmão, um outro de irmão. E onde está o nosso pai? Gente, a igreja do Senhor tem pai. Esse pai é Deus. É papai, painho, como eu chamo meu pai, painho. Aleluia. Então esse novo posicionamento enquanto filhos, ele vai anular ou neutralizar a nossa natureza mundana. E vai revelar, como a palavra disse aqui no versículo 13, ele vai revelar o nosso fazer dentro da natureza divina do Pai. Ou seja, o Pai, assim como foi revelado em Jesus, ele vai ser revelado através da minha vida e da sua vida. Por isso que Jesus diz assim, se você não acredita porque eu estou falando, acredite nas coisas que eu faço. Acredite no Pai, através das coisas que eu faço. Temos feito? Temos apresentado essa natureza gloriosa, como a palavra dele aqui diz, a natureza gloriosa do Pai, não é a minha. Porque a minha natureza é mundana. Eu me tornei alguém, eu me tornei filha, por causa do Pai. Mas a minha natureza lá, quando eu fui resgatada, a minha natureza era mundana. E nós lutamos, porque a palavra diz em Romanos que nós continuamos a luta contra a carne e o espírito. Se você tiver de lutar, meu querido, lute contra a natureza, não lute para ser filho, porque você já é. Lute contra essa natureza que corrompe a gente, que afasta a gente da verdadeira presença de Deus. Que a verdadeira presença de Deus, ela não se apresenta um pouco e vai embora, não, ela continua. A gente é que sai dessa presença. Amém? Louvado seja Deus. Por isso nós somos chamados, veja só, o entendimento, quando a gente diz assim, filho de Deus, é porque nós temos a referência do Pai. Ser filho de Deus é ser referência de quem nos gerou.
Ó, a filha de Luiz, filha de Cessa. É referência deles. Se for alguém que não é benquisto, vai dizer, eita, é filho de fulano, é? Não é assim? Eita, é filho de fulano. Gente, nós somos filhos de Deus. Olha a referência que nós temos. Filhos de Deus. O que estamos fazendo diante e com essa referência. É para a gente pensar mesmo. Hoje é para a gente matutar. Para a gente pensar, para a gente se encaixar de fato e verdade nessa paternidade. O Senhor está abrindo os olhos da igreja dele. Crescimento, a gente não cresce sem pai, sem aquele que é dono, que é o dono da nossa casa. Ele é dono e é pai. E ele é quem dirige o rebanho dele. É ele. Nós somos só ferramentas, instrumentos. Então, meus queridos, não sejamos superficiais diante dessas marcas. Diante desse legado, não sejamos superficiais. Mas sim diante dessas marcas que o mundo ele tem nos apresentado. Sabe por quê? Porque essas marcas, elas são marcas de dor. Elas são marcas de orfandade. Marcas de incredulidade. E o objetivo do mundo imprimir em nós essas marcas é nos distanciarmos do verdadeiro pai. A palavra diz que há um pai da mentira, que é o diabo. E ele é quem foi jogado, lançado, expulso, aquela murrinha, para cá, para nos distanciarmos, para deixarmos, para abandonarmos o nosso legado. Então, meus queridos, essas marcas que o mundo apresenta, não foi o pai não, tá? Foi as marcas que esse mundo ele apresenta. Esse mundo ele só vai passar aquilo que está marcado aqui. A única marca que foi deixada foi em nós. E como nós temos, e qual é o nosso posicionamento diante desse mundo aqui? Se a palavra disse agora há pouco que nós faríamos coisas maiores. Nós fomos deixados aqui porque Jesus disse assim, meu Deus, Pai, eu queria que eles fossem, mas eles não podem porque há um legado a ser deixado aqui. Há um legado para ser apresentado aqui. E nós somos o legado. Aleluia. Aleluia. Porque o legado ele transmite, ele passa a vida. Aleluia. Então, meus queridos, o mundo é o que é e a gente já sabe que é isso. Não vai mudar. A gente está vendo aí o Afeganistão, nós vemos aí pragas. Gente, Jesus está voltando. Isso é certeza. O mundo ele não vai apresentar coisas mais diferentes, não. Ele só vai deixar a gente, meu Deus, isso, que não é novidade, porque tudo está escrito. Tudo já está escrito, tudo já foi deixado. Até o que aconteceu, o Senhor já deixou escrito. Como é que a gente vai entender isso? Intimidade com o Pai. Porque não tem como a gente entender o que está acontecendo se a gente não tiver intimidade com o Pai, não. Vai passar, a gente vai achar super tranquilo, super normal, e a nossa identidade vai estar sendo arrancada de nós. O Senhor vem buscar o seu penhor, que está dentro de nós, junto conosco. Aleluia. Então, meus queridos, nós já sabemos que o mundo é assim. E como estamos apresentando essa identidade de filhos? Como estamos apresentando? Podemos apresentar esse mundo o legado de paz. Esse legado que foi deixado pelo próprio Deus, pelo Pai. Como também nós podemos, assim como Jesus fez, apresentando a natureza gloriosa do Pai, nós podemos também honrar o nome e o sangue de Jesus que foi derramado por nós. Aleluia. A partir do conhecimento que obtemos na palavra, na intimidade, a respeito de nós, enquanto filhos, a respeito de Deus, enquanto Pai, e o seu Espírito Santo. Por isso que talvez a gente não esteja vivendo, porque a gente ainda não conheça, a gente não esteja derramado, entregue a essa presença de Deus enquanto Pai. Enquanto Pai em nós. Então, meus queridos, o legado somos nós.
nós temos o penhor que será buscado. E nós iremos com esse penhor. Porque hoje nós somos morada desse penhor. Aleluia. E tudo isso, a aliança, ela foi construída e balizada no amor. Há um legado de amor que foi deixado por papai. E nós, enquanto filhos, eu nunca me esqueço, minha gente. Nunca me esqueço como nós fomos resgatados. E eu falo a respeito de mim mesmo. Porque nós somos marido e mulher, lógico, mas temos experiências diferentes com Deus. E eu nunca me esqueço que tinha um batalhão de pessoas que nem me conhecia, orando por mim. E eu descobri ali um amor que eu disse, eu quero passar isso. Não sabia, não tinha entendimento de nada disso. E a pastora, eu acho que a pastora lembra disso. Eu disse, eu quero ter uma célula na minha casa. Eu quero me reunir com pessoas, eu quero amar pessoas, porque eu sabia o que era amor, porque eu deixei ser amada. Eu só sei o que é amor hoje, porque eu fui movida pelo amor, eu fui resgatada pelo amor. E é esse amor que hoje me tornou filha. E eu não vou deixar, e você também, não deixe esse legado ser arrancado pelo diabo, não. Em nome de Jesus. Declare todos os dias, eu sou filho. Luciana, quantas e quantas vezes nos disse isso aqui? Mas a gente precisa entender, a gente precisa aprofundar. E o Senhor nessa tarde, e a partir de todo esse tempo de ministrações, a gente já disse, vou repetir novamente, comunidade proclamai, comunidade evangélica proclamai. Direção é do Espírito Santo. A gente não faz nada. A gente não dá um passo se não for o Espírito Santo que falar. Se não tiver instruções do céu, a gente não vai para canto nenhum. A gente não faz nada na cegueira do mundo, não. Tem algo que nos firma. E esse algo está escrito lá em Hebreus 11, é a fé. É a fé. É aquilo que a gente não vê. Mas a fé que nós temos em Cristo, nós acreditamos. E nós andamos firmes nessa palavra que foi liberada. Fé. Vá, ande. Vá para um lado, vá para o outro. Vá para Igaraçu, vá para a Cruz, vá para Nova Cruz. Estenda tendas em Igaraçu, aleluia. Em outros lugares. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, igreja. Deus seja louvado por essa palavra. Vamos louvar ao Senhor. Vamos louvar ao nosso Pai. E meditar nessa palavra maravilhosa, porque o Senhor nessa noite liberou corações que estavam fechados. E assim, meus queridos, como eu disse aqui a respeito do amor, muito nos marcou. 1 Coríntios capítulo 13, que fala exatamente desse amor. E que tudo pode acontecer, tudo pode se mover, tudo pode. Mas se o amor, ele não estiver bem arraigado dentro de nós, nada vai adiantar. Não adianta a gente se mover sem direção do amor. Não adianta. E é isso que deve mover a minha vida e a sua vida. O Senhor diz a sua palavra, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O Senhor diz, busque o amor, porque Ele é a base de tudo. Sinta, peça ajuda. A gente diz e a gente enfatiza isso. Nós não estamos sozinhos. Aleluia. Seja Deus. Eu peço a você que incline sua cabeça, ore, escute esse hino. Se você quiser nesse momento conversar com o Pai, converse enquanto filho, enquanto filha. Converse, exponha Ele. Aleluia. Faça uma declaração.